Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o cirurgião dentista Dr. Jaime Luiz Figueiredo Quinteiro. Dr. Jaime, ele tem especialização em saúde pública e odontologia em saúde coletiva pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, a USP. Odontologia do trabalho pela Faculdade de São Leopoldo Mandic e atua como dentista no programa municipal DST-AIDS. Jaime, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, doutor, pela atenção e pelo convite, viu? Ô Jaime, como você participa então do programa municipal DST-AIDS? Fala um pouquinho pra gente sobre esse programa. O programa DST-AIDS é um programa que a gente da prefeitura, se encontra ali na Rua Paraíba 150. A gente tem duas frentes, uma frente que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, a gente dá palestra para o pessoal e automaticamente a gente já faz a testagem para HIV 1, 2, sífilis, hepatite B e C. Você podia só repetir esse endereço que você acabou de falar para a gente? Rua Paraíba, número 150. E se de repente a gente encontrar algum caso positivo, a gente encaminha para o SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde encontra uma equipe multidisciplinar com médicos, dentistas, psicólogos para atender esse pessoal. E quem é que procura vocês? Como que a pessoa procura? Procurando a gente lá, a gente faz a testagem toda terça-feira, às 8 horas da manhã, à 1h30, às 6h30 e na quarta-feira, às 8h30. A gente sempre pede para o pessoal chegar meia hora, então faz a testagem e aí fica sabendo, né, que sempre alguém se expõe a algum risco, né? Então qualquer pessoa pode procurar vocês lá? Qualquer pessoa pode procurar a gente, não precisa nem de pedido médico. E nem agendamento antes? Nem agendamento, e é um negócio também, se quiser fazer sigiloso, para que não apareça um nome, né, a gente também faz. Eu acho que isso é importante, né? E você está falando das testagens. Quando que são feitas essas testagens, Jaime? Quando? Costuma-se fazer ao ano, mais ou menos umas 2.000, de 1.500 a 2.000 testes anualmente. Então, a pessoa procura vocês, provavelmente ela vai te contar o porquê que está procurando, né? Claro, a gente e aí vocês vão encaminhar para uma triagem, provavelmente pelo exame que deve ser feito. A gente primeiro faz uma entrevista, né? A gente preenche uma ficha, essa pessoa vai assistir uma palestra, essa palestra vai falar sobre HIV, AIDS, sobre DSTs, depois a gente vai sentar com essa pessoa e a gente vai ter uma entrevista individual. Então a gente vai conversar com ela para saber o motivo que levou ela lá. Às vezes se expôs a risco ou vem encaminhado de algum médico, né? E aí ela vai ter um prazo para receber o resultado, mais ou menos 15 dias, ela recebe esse resultado. Ou seja, todo mundo deve procurar que tem alguma preocupação e sem ter o receio, sem ter a vergonha de procurar vocês, né? Sem a inibição, sem não é verdade? Inibição, né? Quer dizer, não é porque procurou que tem que ter algum tipo de problema, não, né, Jaime? É porque, na verdade, alguém se expôs a risco em algum momento, né? Ou transou sem preservativo, ou recebeu sangue há mais de 15 anos, né? Ou no caso das grávidas, que é também mais indicado. Como o programa é DST-AIDS, o que você fala do HIV? Explica um pouquinho sobre o HIV. O HIV é o vírus, né? É o vírus da imunodeficiência humana. A gente faz a testagem tanto do 1 quanto do 2 e o HIV ele veio do CIV, né? A imunodeficiência símia. Então, se descobriu-se que na década de 20 ou 30, esse vírus que estava no macaco passou para o homem e, consequentemente, veio devastar, né? Aí que apareceu a AIDS. Então, depois desse vírus, né, o que vai aparecer é a doença, que é a AIDS. Que, na verdade, a pessoa se contamina com o vírus, né? E tem um período assintomático. Quanto tempo a pessoa fica assintomática na AIDS, caso positivo? Mais ou menos, num período mais ou menos de 10 anos. Tá? A pessoa só vai ficar sabendo se ela se testar ou se de repente o vírus, né, se transformar, no caso aí, né, a doença se manifestar, dando origem à AIDS. Você falou 10 anos, né, assintomático, mas e no exame laboratorial, quanto tempo a pessoa, depois de contrair a doença, esse exame já dá positivo? Sim, a gente tem a janela imunológica, né, que é um intervalo de tempo de 1 mês. Então, se ela se expôs ao risco num dia e foi testar no outro, ela vai ter que repetir esse exame depois de 1 mês. Então, pelo menos 1 mês após, digamos assim, o contato. O contato, né, que se ela se expôs ao risco.
E me fala uma coisa, a incidência em qual população é maior? Atualmente está atingindo principalmente a faixa de idade dos 15 aos 25 anos, né? Porque o jovem, né, os hormônios em ebulição, às vezes olha a aparência, mas não usa o preservativo, né? Na faixa de idade também dos 50 anos, que o cara às vezes nunca costumou usar o preservativo, deixa de usar, né? E principalmente as mulheres, porque as mulheres vão receber o pênis, uma mucosa, né? E essa mucosa vai ser colocada dentro da vagina, que é outra mucosa, e vai eliminar todo o sêmen dentro dela. Então a incidência está sendo em heterossexuais, né? Casados. E a resistência ao preservativo, a camisinha. Por exemplo, você falou da pessoa de 50 anos. Qual é mais comum recusar a camisinha? A pessoa com idade mais avançada ou mais jovem? Mais avançada, né? Mais mais avançada usa, porque não está acostumado, né? Se você pegar uma pessoa de 50, 60 anos, ela nunca foi acostumada, né? E hoje a mocidade, né? Apesar que é muito mais fácil você encontrar o preservativo hoje, mas muitas vezes a pessoa deixa de usar porque ela acha que não vai se contaminar, né? Olha aquela moça bonita, o rapaz bonito e acha que não vai se contaminar. E pela aparência não tem nada, pela aparência né? acha que não tem nada. E aí que é o grande problema, né? Porque as aparências enganam, exato, né? E aí a pessoa tem que utilizar o preservativo, né? O certo seria utilizar. Todo mundo tem que usar o preservativo, né? Jaime, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do cirurgião dentista Dr. Jaime Quinteiro. Jaime, como que a pessoa se contamina no caso da AIDS? Se contamina por sexo desprotegido, né? Sexo oral sem... Porque tem muita especulação, tem muita falta de informação, né? Nesse sentido. Então, por isso da pergunta. Sexo desprotegido, sexo oral, sexo anal ou vaginal sem preservativo. No caso de sangue, quem fez testagem há mais de 15 anos, que eles não faziam a testagem completa, hoje tranquilamente você pode doar sangue, não há problema nenhum, né? Uso de drogas injetáveis, uso de outras drogas também, no caso o crack, né? O cara acaba se prostituindo muitas vezes pelo uso do crack. E no caso que a gente sempre indica, no caso de mãe para filho, para fazer no primeiro, segundo e terceiro mês de gestação e voltar no 7º, 8º e 9º mês e sempre pedir para o parceiro vir testar. Porque o que pode acontecer muitas vezes é que dá soroconvergência. O marido é positivo, a mulher é negativa, ou a mulher é positivo e o marido é negativo. Porque na verdade você tem que testar o parceiros, né? Exatamente. Ô Jaime, você comentou sobre sexo anal, vaginal, oral, quer dizer, tudo usando preservativo, usando a camisinha, sem problema. Sem problema. E no caso do sexo oral, o sexo oral pode se contaminar com o vírus da AIDS? Pode se contaminar, a possibilidade é menor, mas pode se contaminar. O certo é utilizar o preservativo, abrindo o preservativo no meio, né, para fazer o sexo, porque na verdade a mulher vai estar excitada, ela vai estar liberando secreções, líquidos sexuais. É aí que está o grande problema. Na relação sexual, você vai ter contato com líquidos sexuais. E a mucosa. E a mucosa. E aí você tem mucosa bucal, né? E a mucosa na região vaginal, na região anal. Né? A região anal não é lubrificada, a região vaginal é lubrificada e é uma mucosa que absorve 17 vezes mais que qualquer outra mucosa. Então, você tem que usar o preservativo, não tem como. Ou seja, pode se contaminar em qualquer tipo de sexo. Em qualquer então, tipo tem de que sexo. se prevenir tem mesmo, que se prevenir, né? E utilizar o preservativo. Deixa eu te perguntar, como você é cirurgião dentista, qual é o risco, a segurança para você atender um paciente soro positivo e para o paciente também que vai ser atendido num consultório odontológico? Antigamente tinha muito preconceito no atendimento, né? Existe um pouco ainda, mas não existe assim o risco para o profissional atender o paciente. Você tendo os exames dele na mão, de carga viral, de CD4, hemograma, você sabendo se ele está com diabetes, se ele tem hipertensão, existe todo um protocolo para atender. Então, acho que tem os cuidados normais, né? O material, por exemplo, do profissional da odontologia, o material todo esterilizado, todo como descartável, né? Descartável, sem problema nenhum. Então não há risco nenhum, né? Existe muito preconceito, mas então o paciente não tem que necessidade. ficar preocupado em adquirir, vamos pensar, AIDS, né, no consultório odontológico.
E o profissional também vai se equipar com luva, com máscara, enfim. Né? Tomar todo o cuidado necessário, né, Jaime? Ele tem que tomar frente qualquer um profissional. Qualquer profissional? Qualquer profissional tem que ter, né? Ele entrou um paciente no consultório dele, ele tem que usar os EPIs da vida, ele tem que utilizar, né? Como se fosse qualquer paciente, né? Ô Jaime, falando ainda um pouquinho da AIDS, como mais pode ser adquirido a AIDS? Por exemplo, beijo, aperto de mão? Não se contamina. Porque, como eu te falei, acho que há muito folclore em torno disso. Em torno disso, né? O pessoal fala muito eu tô com uma ferida na boca. Não, tá? O vírus, ele se encontra na saliva, tá? Mas a saliva tem uma ação bactericida que acaba matando o vírus. O vírus do HIV, ele é mais resistente dentro do organismo da gente. Então, na saliva, a quantidade é tão pouca que o pouco que tem, a própria... Ferida, dificilmente, né? Porque é uma mucosa, mas essa mucosa tem que estar com uma ferida muito grande e não tem como. Então, dificilmente, não existe na por literatura. Um beijo, vai ser adquirido. Não se pega mesmo. Né? Então, aperto de mão, muito menos. Não se pega mesmo, tá? É só sexo, no caso de sangue, né? Usuário de droga, e no caso que a gente sempre pede para testar de mãe para filho. Então, beijo não se pega. A saliva tem o vírus, mas a quantidade é tão pouca que acaba destruindo ele. O suor, a lágrima também tem, mas como o vírus entra em contato com o ar, ele acaba morrendo. Piscina não se pega, assento de ônibus também não se pega. Exatamente, é bom, né, comentar isso. E nem picada de inseto, não se pega mesmo, entendeu? O que você vai pegar é sexo desprotegido. Sexo desprotegido, ou seja, usar preservativo ainda é o melhor remédio. É o melhor remédio. E vamos falar um pouquinho das hepatites, né? Quais as hepatites mais existentes, a mais comum que você vê lá no programa? Que se sabe atualmente, né? Porque de 5 anos para cá que a coisa está mais evoluída, mas a gente tem um alfabeto, para falar a verdade. É A, B, C, D, E, F e G. A F e a G dá muito a nível de hospital, sendo que a G está muito interligada a pacientes com AIDS no hospital, né? A e a E é uma infecção oral fecal, você pega em regiões, principalmente a E é mais na Índia, Ásia. A A tem no Brasil, você vai pegar mais em regiões onde não há água tratada, não há saneamento básico. A B é uma hepatite curável, né? A gente utiliza 3 a 4 marcadores, e você vai pegar todas essas hepatites por sexo, sangue de mãe para filho, mais o sangue. Então, pessoas que compartilharam drogas, seringas, quem recebeu sangue há muito tempo atrás, que são mais visados nesse caso. E quanto tempo a pessoa, né, desde a pessoa adquirir a doença até o exame, quanto tempo mais ou menos esse exame já daria positivo? Olha, no caso da hepatite é 20 anos. Né? A pessoa ela vai descobrir porque ela procurou o médico, né? A doença já começou a manifestar, ou então se ela fizer a testagem, né? Aí que ela fica sabendo, né, que tem alguma coisa diferente, né? Ela vai mudar um pouco a coloração, vai ficar com manchas no corpo, né? Ou seja, se não aparecer, né, a coloração, mancha, como você falou, então... diminui também a taxa de coagulação. Né? Então, a gente já tem casos, às vezes, que o cara foi no dentista, não sabia, o dentista, às vezes, também não pergunta, ou às vezes perguntou, o cara também não sabia, e ele tirou um dente e, de repente, deu uma hemorragia. Parou no hospital, a hemorragia muito, muito alta, procurou o médico e acaba descobrindo que o cara tinha uma hepatite C. Ou seja, se não procurar um profissional... Sendo assintomático, dificilmente a pessoa vai descobrir que tem, né? Leva 20 anos para desenvolver. Então, Jaime, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do cirurgião dentista Dr. Jaime Quinteiro. Jaime, aproveitando, né, no último bloco nós estávamos falando sobre as hepatites e sobre as vacinas. O que você diz? Vacina a gente só tem para A e para B. Aqui em Poços, como a gente tem 100% de esgoto tratado e água tratada, não tem a vacina para A. Só tem a vacinação para a hepatite B, que é feita até os 19 anos, e existe uma
a diferença para o pessoal que é de cadeia, profissionais de saúde, profissionais do sexo, as gestantes também que entraram agora, que elas entram nesse bolo, né? E elas podem ser vacinadas, mesmo que passaram a idade de 19 anos. Deixa eu te perguntar, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem alguma relação com a saúde bucal, já que é a sua área? Tem algumas doenças sexualmente transmissíveis, porque o pessoal aumentou, começou a fazer muito sexo oral e aumentou a incidência dessas doenças na boca. Então, a gente pode ter cândida, a gente pode ter herpes, a gente pode ter a sífilis em si e HPV também, tá? Devido ao sexo oral. Então, você podia falar alguma coisinha, já que você, né, citou Tranquilo. sobre o herpes? O herpes a gente tem o tipo 1, né, que dá sempre na comissura labial, né? Às vezes a pessoa não tem nem parceiro, uma pessoa normal, sem ninguém, e devido à queda da imunidade, estados emocionais, pode aparecer o herpes e é altamente contaminante, principalmente porque forma pequenas vesículas, e essas vesículas elas vão secando, né? E nessa época, quando se seca, se a pessoa beijar, se a pessoa passar o dedo, pode se contaminar. Transmitindo, né? Pode ser transmitido. Pessoas com imunidade baixa, pessoal quando está com AIDS, fizeram quimioterapia também, podem ter diabetes descompensada, pode ter herpes também na boca. E sobre a cândida, né, o fungo? A cândida aparece principalmente na idade de criança, né? Que é o conhecido como sapinho, forma placas esbranquiçadas, e pessoas também com imunidade baixa, diabetes descompensada também pode aparecer. Jaime, hoje se fala muito em HPV. Você podia comentar um pouquinho para a gente sobre HPV? HPV é também conhecido como condiloma acuminado ou crista de galo, são pequenas verrugas que aparecem. A gente tem quase que 200 tipos de vírus. Alguns vão formar essas pequenas verrugas, outras vão dar o câncer de colo uterino. Existe a vacina atualmente, tem a quadrivalente e a bivalente, já existe na rede não pública, na rede particular, né? E o HPV, devido ao aumento do sexo oral, a pessoa aumentou a incidência também de câncer bucal e câncer de pênis, né? Então, forma pequenas verrugas na boca e tem que ser removidas. E na mulher já acredito que torna-se um pouquinho mais difícil de detectar, porque como você falou, né, pode levar um câncer de colo, mas não tem como ela verificar o colo, a não ser consultando o ginecologista regularmente, fazendo os exames, né? Se ela fizer preventivo. Isso, tranquilo. Né? Isso aí, a mulher nesse ponto, ela ganha muito do homem, né? Ela todo ano ela procura um ginecologista. Porque ela faz o periódico normalmente, né? A maioria, né? A maioria. Então, ela se previne. Né? E sobre a sífilis, o que você fala, Jaime? Tá, a sífilis, ela tem 3 fases. A primeira fase é conhecida como cancro duro, forma uma lesão no pênis ou na vulva. E essa lesão é dura, né? Às vezes a pessoa não percebe, passa 2, 3 dias, ela some. Se ela não tratar, vai para a fase secundária, onde aparecem manchas na palma da mão, planta dos pés, região de tórax, região de face. E se ela não tratar anos mais tarde, vai ter a fase terciária. E a fase primária, se a pessoa fez sexo oral, ela pode se contaminar e ter feridas, né, na boca, que é conhecida como a roséola sifilítica. Ô Jaime, a sífilis, há um tempo atrás era muito falada, depois parece que sumiu, né? Quer dizer, tinha um caso ou outro. Agora, pelo que você está falando, está voltando de novo a sífilis. Nesse ano a gente está tendo mais de 30 casos. E como que você explica isso? Hoje tem tem meios de comunicação, televisão, jornal, rádio, tudo falando sobre, né, como se prevenir, alertando a população. E no dia de hoje a pessoa voltar a ter sífilis, é absurdo simplesmente isso. A pessoa acha que não vai se contaminar, né? Ela entra numa relação, ela acha que não precisa usar o preservativo, deixa de usar, né? E acaba se contaminando. Ou pega uma DST, uma sífilis, ou pega o HIV, ou pega um HPV, né? Devido à falta do uso do preservativo. Ou seja, tem que usar o preservativo. Tem que usar o preservativo, né? Não tem como, né? Ô Jaime, vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos chamar a nossa repórter Érica, né? Primeira pergunta.
E eu gostaria de saber como que anda o número de pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS em nossa cidade. Esse ano nós tivemos 24, já estamos com 24 casos de HIV, né? E aí a gente dá um parênteses, HIV 1 ou 2, né? A gente faz a testagem dos dois, são 2 subtipos, né? 2 famílias, para se dizer, HIV 1, HIV tipo 2. E qualquer um dos dois é mau? É mau, né? E são testados aqui. Próxima pergunta. Se poderia uma pessoa contrair AIDS através de picadas de insetos ou pernilongos? Não, é só sobre com sexo desprotegido, no caso de sangue, né? Usuários de drogas, quem recebeu sangue há mais de 15 anos, né? E no caso que a gente sempre indica, de mãe para filho, para fazer o pré-natal. Próxima pergunta. Como se contrai a AIDS? Se contrai a AIDS através de piscina ou talheres, vaso sanitário? É uma dúvida que todo mundo tem, né, Jaime? Que eu te falei, tem muito tabu, tem muito folclore, né? Verdade. E é o que eu falei, é sexo, né? Desprotegido mesmo. No caso de sangue, né? O cara que usou droga a vida inteira ou quem recebeu sangue há um tempo atrás, né? E a gente sempre pede para as grávidas virem, né? No primeiro, segundo e terceiro mês de gestação e voltarem no 7º, 8º ou 9º mês e trazer o parceiro, né? Próxima pergunta. É possível estar com HPV e não notar? A mulher eu acho até mais difícil, né? O HPV ele vai formar verrugas, né? Ou vai dar o câncer, mas como a mulher sempre faz o protocolo de ir no ginecologista, então eu acho que fica mais tranquilo, né? É mais fácil de detectar, né? Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber se a hepatite C é contraída somente pela relação sexual. Bom, doutor Luciano, hoje eu fico por aqui. Um abraço, até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. A hepatite C a gente pega por sexo, tá? É mais difícil, mas pode pegar por sexo. É mais mesmo sangue, então quem usou drogas injetáveis, quem recebeu sangue há mais de 15 anos atrás, e no caso de mãe para filho, mas é muito difícil no caso de mãe para filho e no caso de sexo. Mas tem que se prevenir, né? A gente não pode, existe a possibilidade muito remota, mas tem que se prevenir. A prevenção é o mais importante, caminho, né? Ô Jaime, antes de encerrarmos o programa, então deixa mais alguma orientação, né, para os nossos telespectadores, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu queria agradecer a atenção e Nós o é que agradecemos, viu, Jaime? E a gente está à disposição de vocês na Rua Paraíba 150 para testagem toda terça-feira, às 8h30, às 1h30 e às 6h30 da tarde, e na quarta-feira, às 8h30. Que viesse um pessoal para testagem e trouxesse um documento, tá? E 15 minutos com antecedência. Ô Jaime, nosso site, né, já ficou pronto, que é o www.programasaudedia.com.br. Todos que assistiram o seu programa, ou quem não teve oportunidade de assistir, vão poder assistir pelo site, que logo, logo o seu programa vai estar no ar também. Tá bom? Jaime, muito obrigado pela presença. Obrigado pela atenção. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.